Vamos aprender. Romanos capítulo 7. Leio a palavra de Deus que diz o seguinte, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e concede ao Teu servo graça para explicá-la de forma simples e que alcance cada coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez o apóstolo Paulo seja a figura mais impressionante do Novo Testamento, à exceção do Senhor Jesus, obviamente. A sua conversão foi, ao meu ver, a conversão mais impactante, pois foi através deste homem, do que Deus fez na vida dele, que nós fomos alcançados. Eu estou lendo aqui uma carta que vem de Deus na instrumentalidade do apóstolo Paulo.
Paulo é uma figura que inspira por sua humildade, inspira por sua firmeza e inspira por sua coragem. Não, com frequência, melhor dizendo, eu vou aos escritos de Paulo buscando inspiração para mim. Leio com frequência para eu ajustar como um checklist das minhas ações pastorais. Eu leio com muita frequência o que Paulo escreveu a Timóteo na primeira e na segunda carta. É como se eu fosse e vou a esses textos, vou a outros, leio Filipenses, que ele escreveu da prisão, onde ele transborda, ele exala em alegria, para que eu receba a alegria enquanto enfrentando dificuldades, mas com frequência eu vou às cartas de Paulo a Timóteo para avaliar onde eu estou errando, onde eu estou acertando, onde eu posso melhorar. Eu vou ali lendo o que Paulo escreveu, porque ele sem dúvida me inspira. E nessa carta, o apóstolo Paulo, ele está tratando, irmãos, da questão do pecado. Sem dúvida que a carta de Paulo aos Romanos é o mais extenso e profundo compêndio sobre o que o pecado é e sobre o que o pecado faz. Se nós quisermos compreender a amplitude, a extensão, a profundidade do pecado, o que é que ele faz na vida de uma pessoa, sem dúvida alguma, o livro de Romanos é aquele que nos inspira. Ele usa aqui uma analogia de casamento, né? E ele se vale dessa analogia que trata de conflito para falar exatamente desse conflito interior que ele mesmo vivia. Eu quero destacar ainda a nível de introdução essa compreensão que Paulo tem e deixa eternizada para nós na carta aos Romanos, quando ele fala, por exemplo, que o pecado gera em nós desejos incontroláveis, que aqui ele chama de concupiscência. Versículo de número 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, que são prazeres da carne, a satisfação meramente do corpo. Paulo percebe com nitidez a força que o pecado tem na vida de qualquer pessoa para produzir, gerar desejos incontroláveis. No verso 11 ele fala que o pecado engana, está aí, pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O pecado engana. O pecado engana. O pecado nos leva a ações que são enganosas. O pecado destrói. O pecado gera o indivíduo a cometer equívocos. Certamente que nesse auditório, eu estou falando aqui para pessoas que, se pudessem voltar atrás no tempo, se pudessem retroagir, se pudessem voltar o relógio das suas vidas, não fariam o que fizeram, mas fizeram porque o pecado enganou. Por exemplo, um indivíduo que se envolve numa aventura de adultério, que é enganado se deixando contaminar por um sentimento equivocado por uma outra pessoa, que não o esposo ou não a esposa, que começa a se enganar no sentido de esvaziar a sua relação e a fantasiar uma relação com uma outra pessoa, e o indivíduo vai entrando, e ele é enganado até o momento em que ele cai na real, e ele vê então que foi enganado, e muitas vezes os estragos causados não podem ser revertidos, né? O pecado mata. No verso 11, ainda Paulo está dizendo que o pecado não apenas engana, mas ele diz também, por ele me matou. Não é morte física. O pecado mata a percepção espiritual, mata a vida espiritual de uma pessoa. Ele mesmo, quando escreve aos Efésios, do capítulo 2, ele faz essa analogia de que sem Cristo todo ser humano está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Cristo está morto espiritualmente, não compreende as coisas de Deus. Para ele, como Paulo diz em outro texto, as coisas de Deus são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Pecado mata o indivíduo, pecado mata os sentimentos mais nobres, o pecado mata as relações, o pecado mata o ser humano. E Paulo ainda, para fechar essa
compreensão de pecado, ele chega a dizer no versículo 13, lá no final, que o pecado é excessivamente maligno. Muito bem, irmãos. Diante disso, o apóstolo Paulo, então, como quem se olha no espelho e ele faz uma leitura de si mesmo, dos conflitos que ele mesmo vivia. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo praticando. E eu quero tirar desse texto algumas lições para a nossa edificação acerca de como lidar com o pecado. Ei, eu estou dizendo aqui que todos nós vivemos esse tipo de conflito. Todos nós. Não é o fato de um dia termos dado o nosso coração a Cristo que nós estamos imunes. Ao contrário, uma vez que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ter vida e vida plena, nos tornamos muito mais sensíveis ao pecado. O Espírito Santo vai atuando na nossa vida, vai nos convencendo. Aquilo que outrora não nos incomodava, agora incomoda, não é verdade? Não há na igreja nenhuma classe que dê àqueles que se converteram uma cartilha das coisas que ele pode ou não pode fazer. É o Espírito Santo que vai atuando, vai sensibilizando a pessoa diante desse fato, de que somos todos nós pecadores. Quais são as lições que a gente pode tirar dessa palavra de Paulo, desse conflito de desejos? O bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu acabo praticando. Isso gera uma angústia tão grande no apóstolo Paulo que ele dá um brado, um suspiro, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo de número 24. Quais são as lições que nós podemos retirar desse texto? Primeiro, sinceridade para admitir. Quem não tem sinceridade para admitir o seu próprio pecado, jamais há de ser transformado. O que eu faço, não entendo. O que quero, não faço. O que não quero é o que eu faço, diz Paulo no versículo de número 15. Ele fala aqui da lei. A lei traz consciência do pecado. Meus irmãos, esse é o primeiro passo para a mudança. Há pessoas que não mudam porque não têm consciência que estão erradas. Enquanto não tiverem consciência, elas não percebem a necessidade. E Paulo está aqui falando exatamente da sinceridade de admitir. Por isso eu admiro Paulo. Ele não está se projetando como um santarrão. Aliás, minha esposa diz uma coisa que eu acho muito legal. Ela disse: eu tenho muita dificuldade com esse indivíduo que se apresenta santo demais. Santo demais. Que gosta de olhar os outros de cima para baixo. Ei, olhe-se no espelho. Na sua intimidade, nós precisamos ter essa compreensão clara e a sinceridade para admitir que nós temos lutas interiores, sim. Pense bem, quais são os pensamentos que já habitaram a sua mente no dia de hoje? Ou talvez até neste exato momento. Eu não conheço a mente de ninguém, eu não conheço o coração de ninguém. Imagine, se todos os sentimentos, se houvesse aqui algum tipo de mecanismo que selecionasse nesse auditório alguém cujos pensamentos e sentimentos das últimas 24 horas seriam projetados nestas telas aqui. Você já imaginou? Aí eu me lembrei de uma igreja, o irmão me contando lá, eu tive o privilégio de pregar nessa igreja, que vez por outra tinha uma mulher que ficava endemoniada, e ela se contorcia, e ela rastejava como uma serpente, mas o demônio se manifestava nela, e ela começava então a falar da vida dos crentes. Ei, você que quer me expulsar, mas eu vi você fazendo tal coisa. E era muito interessante, para não dizer outra coisa, que quando a mulher ficava endemoniada, sabe o que acontecia? Todo mundo dava no pé. Todo mundo corria. Pecado, irmãos, para o indivíduo vencê-lo, seja crente para ser salvo, seja crente para se santificar, seja não crente para ser salvo, precisa começar com essa primeira percepção: eu preciso admitir que sou pecador. Eu preciso admitir. Segundo lugar, sabe o que eu aprendo com Paulo?
além da sinceridade para admitir, a gente precisa da humildade para confessar. Humildade para confessar. Não há expressão, ao meu ver, que retrate, que denote mais essa ideia de humildade quando ele diz: miserável homem que eu sou. Ele não está dizendo, eu sou o cara. Ei, eu sou Paulo. Eu sou aquele homem que pregou lá no Areópago. Eu sou aquele homem que fez muito. Não, ele está tendo a humildade. A humildade, irmãos. Há muita gente que não prospera na vida espiritual porque é soberbo. A minha Bíblia diz que Deus abomina a arrogância, mas ama os humildes. Ama os humildes. Só pessoas humildes são capazes de fazer a si mesmas esta pergunta perturbadora: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pensamos de humildade, irmãos. Humildade. Humildade significa que o indivíduo ele sai do pedestal. Na verdade, muitos de nós queremos viver uma vida que impressione os outros, que gere uma expectativa melhor nos outros. Mas quem nos conhece na intimidade percebe que não é nada disso. Como aquela história que eu já ouvi, talvez já tenha contado aqui. Eu vivi alguma coisa semelhante e aprendi com essa situação. Lá no sepultamento, estava lá o decujo, defunto, e foi alguém, numa oratória típica desses momentos, que aqui está fulano de tal, homem não sei mais o que, começou a tecer uma série de elogios para o defunto que estava ali, e lá estava a viúva com o filho, não derramou uma lágrima, só isso por si só já é perturbador, fala sério, não derramou uma lágrima, mas o indivíduo então tecia elogios, e não sei mais o que, fulano de tal, e a mulher olhou para o filho e disse assim: meu filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que está ali. Irmãos, quem nos conhece pode falar com clareza aquilo que nós somos. Então o pecado precisa ser encarado com humildade. Primeiro, sinceridade para admitir. Segundo, humildade para confessar. Humildade para pôr para fora. Humildade para pedir perdão. Há pessoas que têm uma dificuldade enorme em pedir perdão. E há aqueles até que perdoam, mas é um perdão racional. Há dois tipos. Há duas maneiras de perdoar. O perdão racional. E é aquele perdão que o indivíduo diz assim, então tá, eu perdoo. O perdão racional, que não é seguido do perdão emocional, ou seja, do indivíduo que põe o coração no perdão, ele não funciona. É um perdão apenas da cabeça. Ok, eu perdoo, mas eu não quero mais saber de você. Perdão, que é fruto de um verdadeiro arrependimento, que dá certo, é aquele que vem da cabeça, mas que vem com carga de emoção. Então a gente precisa de humildade. Primeiro, sinceridade para admitir. Segundo, humildade para confessar. Estão compreendendo? Confessar significa, olha, eu errei nisso, nisso e nisso. Às vezes a gente quer, isso se aplica à relação com Deus, relação com os irmãos, relação com o casamento. Olha, eu estou te pedindo perdão, mas você também fez, não dá certo. Perdão que vem misturado com acusação, pedido de perdão que vem misturado, vem num caminhão de acusação, não gera efeito. Não gera efeito. Terceiro lugar, você sabe o que eu aprendo aqui com Paulo? Primeiro, sinceridade para admitir, humildade para confessar, mas em terceiro lugar, confiança para declarar. Paulo está falando de um conflito. Não faço o bem que quero, verso 19, mas o mal que não quero esse faço. Ele vai falando desse conflito como se duas vontades estivessem atuando dentro dele, mas ele tem a sinceridade para admitir, a humildade para confessar, mas tem a confiança para declarar. Olhem, irmãos, olhem,
o texto no versículo 25, eu quero ler para você na Bíblia, na linguagem de hoje, porque eu fui ler, como é que a gente pode entender melhor isso? A Bíblia na linguagem de hoje, que nos ajuda em muitos momentos a compreender o texto, Paulo diria assim: que situação terrível é esta em que eu estou? Quem é que me livrará da minha escravidão e essa mortífera natureza inferior? Mas graças a Deus, isso foi feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou. Meus irmãos, Paulo está nos ensinando a confiança para declarar: fui liberto pelo sangue de Jesus. Sou nova criatura. Não estou livre de pecar, mas quando peco, o Espírito Santo me leva ao arrependimento e ao abandono daquele pecado, daquela prática, daquela trajetória que eu vinha seguindo. E isso é confiança, é confiança. Paulo sabia muito bem, meus irmãos, o poder do Evangelho para libertar, para curar, para transformar, para vocacionar. Ele foi vocacionado. Ele chega a dizer mesmo, irmãos, que o Evangelho, que a palavra de Deus é o poder para a salvação daquele que crê. Está em 1 Coríntios 1, verso 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Agora preste atenção. Seu Evangelho, irmãos, atuou na vida de tantos, pode atuar na sua vida também. Pode atuar na sua vida também. Pode atuar na vida de qualquer pessoa. Há pessoas que estão cegas, o pecado cega o indivíduo, ele está destruindo a família, está destruindo a si mesmo, está destruindo o seu nome, está destruindo tudo, porque o pecado o está envolvendo. Mas quando ele reconhece, se humilha, Deus começa a operar na vida dele. As cadeias são quebradas. Ele passa a ter uma compreensão real do seu estado. E quando ele, imbuído, impulsionado pelo convencimento do pecado, se aproxima de Deus, como Paulo chega a dizer, ele pode declarar: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Quantos estão compreendendo? Talvez nesse auditório eu esteja falando a pessoas que precisam experimentar o que Paulo está deixando claro aqui. Amigo, a sua vida é muito preciosa para Deus. A sua vida é muito preciosa para Deus, não é menos preciosa que a minha. A sua vida é preciosa para Deus e nessa noite, em nome de Jesus, eu quero lhe encorajar a aprender com as lições de Paulo, aprender a humildade de Paulo, aprender a confissão de Paulo, aprender a admitir que tem seus erros e buscar com clareza a misericórdia e a graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Aprendemos a sinceridade para admitir, a humildade para confessar, a confiança para declarar em último lugar. Sabe o que eu aprendo? A alegria para agradecer. Veja que Paulo, nesse discurso de conflito, em que ele faz a pergunta perturbadora do verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele responde com uma palavra de gratidão. Qual é a palavra que ele dá? Graças a Deus, por Jesus Cristo. Irmãos, há algo fascinante na gratidão, você sabia disso? Segundo uma pesquisa feita por um professor de uma universidade na Califórnia, eu tenho o nome dele aqui, olha o que eu descobri. As pessoas que expressam mais gratidão têm emoções mais positivas. Ele passou anos estudando a gratidão e seus efeitos na vida do ser humano e como ela era benéfica. Há um livro chamado Agradeça e Seja Feliz. Esse autor, ele apresenta, na verdade, 10 benefícios práticos da gratidão. Nós aprendemos com isso. A gratidão faz bem, não é
a teologia que está dizendo apenas, é a ciência que está dizendo. A pessoa fica mais entusiasmada, otimista e feliz. Além de ter mais energia, a pessoa grata é mais feliz. Você já lidou com alguém grato? Tem gente que faz um contágio social terrível. Você já viu gente ingrata? Você já conviveu com gente que só murmura? É bom ou é ruim? Você chega perto do indivíduo, ele só reclama. Para ele tudo está ruim. Não vê nada de positivo. É uma pessoa doente, ela gera um contágio social danoso. Mas a gratidão, ela faz bem, faz a pessoa mais entusiasmada. Ele viu, em segundo lugar, que o sistema imunológico se fortalece. Gente, olha que coisa. A pessoa grata tem o seu sistema imunológico fortalecido. É a ciência que está dizendo isso. A pessoa grata tem a sua pressão arterial diminuída. Reduz as queixas de mal-estar e dores, melhora a qualidade do sono, a pessoa acorda mais disposta, agradeça. Emoções tóxicas são ignoradas ou eliminadas, como rancor, inveja, medo e raiva. Há quantas pessoas que estão com sentimentos tóxicos, com raiva. Olha para mim. A pessoa que está com ódio no coração, ela libera hormônios que se alimentam desse ódio. Que se alimentam. É como a pessoa que tem câncer. Ela não pode tomar determinados hormônios, porque é hormônio que pode beneficiar de um lado, mas alimenta o câncer. Gera sentimentos tóxicos. E a pessoa que tem ódio no coração por alguém, é como alguém disse, ela toma um veneno, imaginando que o outro que vai morrer, e fica com ódio. E o organismo vai se envenenando. É muito ruim lidar com uma pessoa assim. Não é verdade? Parece que tem uma coisa ruim nela. Não é espiritual, não. Às vezes até o diabo tira vantagem disso, mas ela faz mal a si mesma e faz mal àquelas pessoas que convivem com ela. Já a pessoa grata, meus irmãos, aqui na igreja a gente tem alguns exemplos assim, eu quero citar um. Como é uma palavra elogiosa, eu não preciso pedir permissão. Olha, Débora e eu fomos visitar a irmã Dolinha. Meus irmãos, aquela irmã exala a gratidão. Hoje eu fui abraçado, você sabe o que ela disse para mim? Oh, meu docinho de coco. Sabe o que é isso? Nós passamos lá uma tarde com ela, não é isso, Débora? Tomamos café com ela. A gente volta de lá contaminado positivamente. Grata a luta daquela irmã. Que alegria que aquela irmã tem. Que alegria. Que alegria, que entusiasmo. A irmã Mariquita que está aqui, 96 anos. Gente, você quer envelhecer bem? Pergunta essa irmã. Está sempre bem. Agora tem gente que eu vou contar. É ou não é? Gratidão gera vida. A vida social, olha o que é que esse estudioso descobriu. A vida social da pessoa se torna mais prazerosa, consequentemente mais ativa, porque ela é grata. Os níveis de estresse diminuem. As sensações de isolamento, solidão, inadequação têm uma redução drástica. Gratidão. Mais do que uma hashtag popular, irmãos, nós estamos falando de um dos principais gatilhos da felicidade. Isso não é suposição, é ciência. Paulo está dizendo, graças a Deus, sabe o que é isso? Gratidão. Olhe para mim aqui, você é grato? Você é grato a Deus por sua família? É grato a Deus por sua família? O que a gente fez aqui, declaração de amor, não é para impressionar a igreja não, irmãos. A gente faz em casa. Eu tinha muita dificuldade de dizer eu te amo, sabe por quê?
Eu nunca ouvi do meu pai e da minha mãe, eu amo você. Eu sabia que eles amavam, mas eu descobri como isso faz bem a gente ouvir. Nunca ouvi deles. Eu tinha muita dificuldade de dizer eu te amo. Hoje a gente abusa. Eu te amo para cá, eu te amo para lá. O que a gente fez aqui, a palavra dos filhos, não é teatro para impressionar a igreja, porque a gente se ama para valer. E a gente faz questão de dizer eu te amo. Hoje mandei mensagem para a Débora, ela disse, eu te amo, meu amor. Aí eu me sinto feliz da vida. Você é grato a Deus por sua família? É grato a Deus por seus pais? Eu já vi irmãos em sepultamento lá, o corpo deitado, frio, sem vida, na urna, e alguém, pai, mãe, filho ou filha, dizendo, me perdoa, e eu de longe observando, tarde demais. Tinha de dizer isso enquanto a pessoa estava viva. Você é grato a Deus por seus pais? É grato a Deus por sua esposa? É grato a Deus por seu marido? É grato a Deus por seus filhos? Tem gente que só reclama, irmão, não vê as coisas boas. Você é grato a Deus por sua igreja? Ei, você que chegou agora aqui, agora que eu falo, há 5, 10 anos, encontrou tudo pronto, você imagina que muita gente ralou para chegar até onde está? Você é grato? Ou só vê defeito? Se você estivesse aqui há 20, 25 anos atrás, quando nós nos reunimos embaixo daquela galeria, trazíamos as cadeiras lá da igreja antiga, colocávamos embaixo dessa galeria que não tinha teto, e a gente fazia um culto de manhã ali, e depois à tarde de voltar com as cadeiras para fazer o culto lá à noite, aqui chão de terra batido, depois a gente conseguiu colocar o telhado de material metálico, e quando chovia um barulhão tremendo, um calor insuportável, janelas de madeirite que atingidas pela chuva começavam a ficar tortas e a descascar, e a gente estava aqui reunidos em bancos feitos com sobra de madeira de construção. Lembram disso? Hoje você pode sentar num banco confortável e ter ar-condicionado. Você é grato a Deus? É grato? É grato a Deus por ter um templo bonito onde você faz pagamento e não paga. Você só paga para manutenção do terraço. O pastor não cobra para fazer seu casamento. Se o coral for cantar, o coral não cobra para fazer casamento. Você é grato a Deus? Tem gente que só critica a sua igreja. Não é grato. É um doente, ele gera um contágio social. Uma contaminação social. Está entendendo, irmão? Você é grato a Deus pela vida dos seus pastores? Você é grato a Deus por minha vida? Eu não estou aqui trazendo elogio, não. Eu estou falando do benefício que gera para você a gratidão. Hoje terminou o culto. 2 pessoas me procuraram, não vou dizer o nome, mas uma foi lá correndo, pastor, talvez esteja aqui. Está aqui a pessoa? Não sei se está aqui. Pastor, eu vim só te dizer que eu amo muito o Senhor. Gente, eu disse para a irmãzinha, isso faz bem para você? E faz bem para mim. Tem gente que não é grata. Você é grato a Deus pelo seu pastor, que pregou o evangelho para você, que aconselhou você, que esteve com você nos momentos de luta, com os pastores, que aconselhou você, que confrontou você. Você é grato a Deus. Verbalize isso. Sabe por quê? Faz bem para você, faz bem para o pastor e para outras pessoas. Você é grato a Deus. Você é grato a Deus pelos filhos do seu pastor. Graças a Deus, nossos filhos não deram vergonha para a igreja. Você é grato a Deus? Você é grato a Deus pelos líderes da igreja, pelos diáconos da igreja, pelo professor, pela equipe da escola bíblica dominical. Você é grato a Deus? Você é grato a Deus pelos funcionários da igreja? Você é grato a Deus pelo pessoal que trabalha voluntariamente aqui no estacionamento da igreja? Não são pagos, não. Eu vi a Carol lá hoje no estacionamento. Eu preguei aqui um dia sobre serviço, acho que foi o último sermão antes de viajar, e ela me procurou, pastor, eu quero trabalhar no estacionamento. Ô irmã, valeu, Deus te abençoe. Você é grato a Deus? É fácil ficar sentado apontando defeito, irmão, faz mal para você, seja grato, verbalize gratidão. Chega para a pessoa e diz assim, muito obrigado, isso faz um bem tremendo. Faz um bem, a ciência que está dizendo isso. Agora,
a pessoa que é tóxica. Meu irmão, talvez aqui em Barra do Piraí não tenha, mas tem aquele tipo de gente, sim, aquele irmão, ele só reclama. Você conhece alguém? Levante a mão assim, bem alto. Conhece alguém? Gente tóxica, só reclama, ela não vê nada de positivo, só vê falha. Essa pessoa é doente. Paulo está nos ensinando o princípio extraordinário da gratidão. Ele fala de pecado, fala de conflito, fala de luta, mas ele encerra dizendo, graças a Deus. Eu quero encorajar você a fazer algo ainda hoje. Quem aqui reconhece a bênção que algumas pessoas, aqui ou fora daqui, foram na sua vida? Levante a mão. Quem reconhece? Levante bem alta a mão. Você quer ser abençoado? Procure essa pessoa para dizer assim, muito obrigado. O bem é para você. Vamos, eu não estou falando daquela gratidão que é da educação, que a gente ensina às crianças. A gente não ensina? Diz muito obrigado. É um agradecimento treinado. Eu não estou me referindo àquilo que é fruto natural da educação, que o indivíduo que não agradece uma coisa feita é um mal educado. É um mal educado na questão espiritual. Olha, até uma coisa interessante que eu posso afirmar para você. Eu diria, irmãos, que gratidão não é um princípio espiritual, é um princípio moral. Como assim, pastor? Você encontra não crente que é grato, sim ou não? Você encontra crente que não é grato, sim ou não? Então não é um problema, não é uma questão moral, ou religiosa ou espiritual. É moral. O indivíduo sabe agradecer. Sabe agradecer. Meu irmão, minha irmã, Paulo então nos ensina que a gente precisa aprender a ter sinceridade para admitir, humildade para confessar. Humildade para confessar. Confiança para declarar: Jesus Cristo me libertou. E alegria para agradecer. Seja grato. E o meu desafio é esse. Ainda hoje, você se dirigir a alguém, talvez alguém distante, liga para a pessoa. Vamos cultivar o agradecimento, porque isso é o antídoto à doença social, relacionamentos ruins. Você é grato, pessoal do louvor. Os músicos que estão aqui, irmão Nelson, vem lá de Vassouras, irmão, Deus te abençoe. Ele não faz para mim, faz para o Deus que ele serve e ama. Mas eu quero dizer, muito obrigado, irmão. Isso é uma benção, me inspira. Estão entendendo? Gente que está passando por lutas tremendas, mas está aqui louvando a Deus. E quando eu digo assim, irmão, você me inspira, eu tenho tido o hábito de dizer isso com sinceridade. Irmão, você me inspira, porque inspira mesmo. Inspira mesmo. Gente que é grata. Gente que diz muito obrigado, que mostra gratidão com as suas ações. A gratidão me leva a ser generoso. Você sabia disso? Há duas regras que têm a ver com a prosperidade saudável. A prosperidade saudável tem a ver com aquilo que o indivíduo constrói, aquilo que ele alcança, mas tem a ver com aquilo que ele contribui. A pessoa que só contribui e não conquista, aqueles que só conquistam, mas não contribuem. Guarde uma coisa, prosperidade saudável é o indivíduo que constrói, mas também contribui. Falei hoje pela manhã, os dois homens mais ricos do mundo, Bill Gates, Warren Buffett. Mais de 70% de um, 80% da riqueza do outro. Eles já deixaram em testamento para usar em causa social. Sabe qual é o mistério? Quanto mais conquistam, quanto mais constroem, mais generosos. E quanto mais generosos, eles constroem mais. E quando constroem mais, mais generosidade. Tem gente que só quer tirar vantagem.
Ele não pensa no outro, ele quer fazer um bom negócio para ele. Sabe qual é a regra do bom negócio? Qual é a regra do bom negócio? Tem que ser bom para quem? Para os dois. Aí canta vantagem. Vendi por um preço maior. Um produto que valia por um preço menor. Ei, irmão, você conquistou, construiu, mas alto lá. Você sabia que o princípio da fidelidade a Deus no dízimo é um princípio que tem a ver com gratidão? Quem é grato de verdade tem prazer em contribuir. Tem prazer em contribuir. Isso é um princípio de gratidão. Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Sim ou não? Não precisa. Ele pode trazer gente ímpia. Olha, nessa campanha nossa, gente que não é da igreja deu oferta extraordinária para abençoar a igreja. Sabe por quê? Acreditou na causa, e um caso específico, a pessoa me disse assim: eu sou muito grato a Deus que Ele tem feito na minha família. Não é da igreja, nem crente é ainda. Gratidão. Então, meus irmãos, eu caminho para o fim dizendo o seguinte: quantos estão comigo até aqui? Está compreendendo? Amém? Quais são as lições que Paulo nos ensina nesse texto? Primeiro, sinceridade para admitir. Segundo, humildade para confessar. Terceiro, confiança para declarar. E por fim, alegria para agradecer. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero fazer aqui alguns convites. Em primeiro lugar, quem sabe alguém aqui neste auditório que reconhece que é um pecador, que sozinho não consegue vencer seus conflitos, sabe que tem tido ações equivocadas, mas não consegue vencê-las, faz até promessas, mas não consegue mantê-las, vão se tornando desacreditadas de si mesmas, mas nessa noite querem admitir, querem ter humildade para colocar diante do Senhor, querem ter a confiança para declarar: Jesus me transforma, e alegria para agradecer. Quero convidar você a fazer isso. Nós vamos nesse momento curvar a nossa cabeça. Quero encorajar você, irmão, irmã, amigo, que reconhece a bênção que alguém tem sido na sua vida, aqui ou fora daqui. E quero hoje dizer: eu vou, pastor, exercitar o que você me falou. Eu vou agradecer. Eu vou externar. Agradecimento contido não abençoa aquele que é objeto da nossa gratidão. Mas que não seja algo superficial, mecânico, engraçado. Seja algo sincero e verdadeiro. Se houver alguém aqui nesse auditório, nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo-se pecador, pecadora, eu vou fazer uma oração e eu quero encorajá-lo a fazer suas as minhas palavras, fazendo sua a minha oração. Aí onde você está, seja balbuciando ou mesmo em pensamento, diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que não mereço nada de Ti. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, sei que sou um pecador, uma pecadora. E nessa hora, eu quero ter a sinceridade para admitir, a humildade para confessar. Eu quero ter a confiança para declarar e a alegria para agradecer. Me ajuda. Diga ainda comigo:
Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor o meu coração. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor me perdoa. Obrigado porque o Senhor me aceita. A minha vida é tua. Todos orando. Alguém orou comigo assim, quero hoje entregar sua vida a Cristo. Se houver, levante sua mão para que eu possa vê-lo e orar por você. Alguém aqui nesse auditório, senhor, senhora, homem, mulher, levante bem alto sua mão. Pastor, eu orei com você. Eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Nós não vamos estender esse convite, mas se houver alguém, levante corajosamente sua mão. Se o Espírito de Deus lhe fala ao coração, pastor, eu orei com você, quero Jesus da minha vida, levante bem alto sua mão. Nós não vamos alongar esse convite. Alguém quer fazer isso? Segundo convite, alguém aqui que reconhece hoje, precisa agradecer a alguém e vai fazer isso ainda hoje. Se houver aqui, levante sua mão. Olha, várias pessoas. Nós vamos cantar o louvor já devidamente separado, já caminhando para o fim do culto dessa noite, irmãos e irmãs. Porque o Senhor nos ama. Com Paulo e como Paulo nós aprendemos a dizer graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nossa família. Obrigado pela igreja, pelos líderes da igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelos missionários, mantidos ou não por esta igreja. Obrigado porque ainda temos liberdade no nosso país para falarmos do Evangelho. Obrigado, Senhor.
Eu quero pedir que o Senhor plante no nosso coração, agora que encerramos o culto, um sentimento de gratidão que nos leve a ações de gratidão. Que não fique apenas na teoria. Que sejamos humildes para reconhecermos as nossas limitações. Que tenhamos, ó Deus, a confiança de declararmos que em Jesus nós somos novas criaturas. Abençoa a nossa família. Abençoa o culto que vamos ter na quarta-feira, Senhor. Que o Senhor nos conceda uma semana poderosa na presença do Senhor. Inunda o nosso coração de amor, uns pelos outros. Quantos de nós nos deixamos contaminar por sentimentos tóxicos, sentimentos que nos adoecem e que nos levam a adoecer aquelas pessoas que convivem conosco, Senhor. Limpa o nosso coração, enche-nos com teu amor, amor incondicional. Abençoa a tua igreja, leva-nos em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhada, desde agora e para todo sempre. Amém. Você pode dar uma palavra de bênção para alguém do seu lado, dizendo: Deus te abençoe, boa semana, vá em paz. Deus abençoe todos vocês. Vão em paz, que Deus os abençoe rica e abundantemente.